e vara-freio. Espetacular, espetacular. Imagine que você está preparando uma deliciosa galinha com pequi. Você coloca os ingredientes, tampa a panela, espera cozinhar e quando vai comer só tem a rapa do arroz. Frustração, decepção e surpresa. Mas o que isto tem a ver com o tema de hoje? Tudo, pois estamos falando do escândalo dos consignados em Mato Grosso, que está fazendo o servidor público, aposentado ou pensionista, ter o seu precioso salário comido, sem saber por quê e nem por quem. Quem explica melhor este rolo que veio à tona recentemente é o nosso correspondente, Jodito. Nenê do céu, olha, eu não sei nem por onde começar essa explicação, porque é muito detalhe, muito dinheiro, muito rolo, o que dificulta para a população entender a gravidade disso. Mas vamos lá. Pra quem não sabe, o consignado é o tipo de empréstimo que se faz onde as parcelas são descontadas direto do salário, com juros bem baratinhos, que variam em torno de 2%. Para os bancos, isso é uma maravilha, rapaz. Risco zero de tomar calote. Mas para você, meu caro servidor, essa segurança é a porta de entrada para um bando de golpista. É como trancar a casa com cadeado, corrente e porta blindada, mas deixar a janela aberta. Pois bem, tudo começou quando uns velhinhos aposentados que estavam até no talo devendo foram pedir ajuda pro Simpag, que é um dos vários sindicatos que tem aqui em Mato Grosso. O que eles queriam? Que o Simpag desse uma bisoiada nos empréstimos que eles tinham feito, para ver se tinha como melhorar a negociação, porque o desconto no salário estava muito alto. Então o Simpag foi e começou a pedir para os bancos uma cópia dos contratos. E aí, meu filho, um banco se recusava a mandar o contrato. Quem que era? Era o Capital Consig. O sindicato foi lá e falou: olha, se vocês não enviarem os contratos, nós vamos entrar na justiça. O banco nem tchum. O sindicato foi lá e entrou na justiça. E descobriram indícios de que o banco estava simplesmente extorquindo o servidor. Emprestava um valor e cobrava como se tivesse emprestado a mais. E ainda fincavam a faca no juro, cobrando 5,5%, 6,5%, 7,5%, rapaz. Sendo que o permitido era em torno de 2%. Olha, teve caso que o banco emprestou 20 mil e cobrou como se tivesse emprestado 33. É por isso que eles não queriam entregar os contratos. Vocês entenderam isso, gente? É como se eu fosse na feira e panhasse 2 mangas fiado e combinasse de devolver 5 mangas quando fosse pagar. Aí, na hora de pagar, ao invés de 5 mangas, o dono da feira faz eu pagar 14 mangas. E você ainda não tem nem o que fazer, porque ele vai lá e põe as mangas direto no seu pé. Ah, Jodito, eu não entendi isso. Simples. Você panha 20 mil achando que vai pagar uns 50 e pouco. Mas aí no final você vai pagar mais de 140 mil. Que surpresa boa, né? E aí, meus amigos, o sindicato descobriu mais de 12 mil contratos desse mesmo naipe com esse banco e outros bancos que estavam tudo conluiado. Olha o tamanho do rolo. Os mesmos povos que comandam um banco comandam os outros. O cara que administra um banco é tesoureiro do outro, que é diretor do outro, só muda a posição. Só o aposentado que permanece na posição à espera de um milagre. Além disso, de acordo com o presidente do sindicato, tinha banco que não estava credenciado no governo para realizar esses empréstimos, mas ele ia lá, grampeava o aposentado e passava para o Capital Consig cobrar. E o Capital Consig não estava cadastrado nem no Banco Central. Olha que beleza! É tipo pegar dinheiro emprestado pro seu amigo, mas ser cobrado pelo arcanjo. Eu prefiro não falar no assunto. Jodito, mas como que virou essa zona? Esse cabaré tá sem gerente? Pois é, quem devia tomar conta é o secretário de planejamento do governo, Basílio Bezerra. Porque é o seguinte, se o banco precisa estar cadastrado no estado para oferecer empréstimo pro servidor, então o estado tem que ter a responsabilidade com quem ele cadastra. Até porque ele vai oferecer para os bancos uma planilha com todos os dados salariais dos funcionários. É por isso que o banco fica te ligando sem você pedir. Olha os tipos de ligação. Tudo bem? Eu me chamo Tânia, sou consultora do Banco do Brasil. Estou enviando essa mensagem porque eu soube que você foi promovido a cabo. Parabéns, fico muito feliz por você, viu? E agora que vai abrir uma margenzinha, queria saber se você quer aproveitar para fazer um consignado. Mas aí, depois de pipocar esse rolo todo, o governador rebateu. O governo não opera esses consignados. Não é o governo que define tudo, taxas e tal. É uma relação de consumo, banco com o cliente. Tipo assim, o aposentado que foi trouxa e caiu no conto do vigário. Mas será que o Estado não tem responsabilidade nenhuma mesmo?
De acordo com o sindicato, em 2020, o gerente do Cabaré, Basílio Bezerra, mudou um decreto que colocou justamente o banco como os guardiões do contrato e autorizou a fazer empréstimo por telefone. A partir daí, o banco começou a tchulsar o servidor na trairagem e ninguém, além do banco, tem acesso ao contrato. O banco só avisa a secretaria que vai descontar o valor direto do salário do servidor e a secretaria confia cegamente na informação do banco. Que relacionamento saudável, né? Parecendo o casamento de Bela e Graciane. Outro ponto que mudou no decreto alterado por Basílio foi o teto de limite do endividamento do servidor na folha. Antes, o servidor poderia ter no máximo desconto de 35% do salário. Basílio foi lá e aumentou para 60%. E ainda subiu o número de parcela para 120 vezes. Foi essa aí a brecha que os bancos encontraram para pregar na jugular do servidor. Meus amigos, aí no meio desse rolo, explanaram que o advogado do banco é ex-secretário de Mauro Mendes. O governador insiste que Basílio não tem culpa de nada, coitado. Já o vice-governador diz que o governo tem responsabilidade sim. E aí, em quem que eu acredito? Aí o Pedro Táxi ressurgiu como advogado do sindicato e tá tchulsando o governo, os bancos, ele tá tocando terror. Janaína Rivas juntou com o Pedro Táxi, quem diria, hein? E tão no encalço do governador. E nessa aí ela tava articulando uma CPI na Assembleia que quase aconteceu. Só não aconteceu porque a esquerda e a direita estavam brigando para ver quem seria o autor da CPI. E nenhum quis assinar do outro. Então, por causa da briguinha da esquerda com a direita, ainda não teve voto suficiente. E quem tá tomando no meio, é claro, é o servidor. Nesse meio tempo, Mauro Mendes vazou pro Japão e levou o secretário Basílio com ele. Parece que eles têm muito a conversar, né? Piveta foi na Assembleia e propôs um projeto de lei para regularizar todos os contratos e esquecer o passado. E nesse aí os deputados votaram rapidinho. Mas peraí, o servidor que foi lesado fica como nessa? Porque esses 17 deputados ainda não votaram a favor da CPI. Printa aí pra você tchulsar eles. Porque na hora de esbravejar pela CPMI do INSS, eles estão leão. Mas aqui no Mato Grosso eles estão igual gatinho. E a situação é ainda pior. E os 7 deputados que aceitarem lutar pela CPI, cria vergonha nessa cara e esquece briga ideológica, porque o povo não aguenta mais esse negócio. A estimativa da fraude é de 500 milhões de reais. Então, vamos descobrir pro bolso de quem que foi. Pro meu é que não foi. E assim seguimos assistindo a política matogrossense, que carrega enredos cheios de tramas complexas, mas o final é sempre óbvio. Fazem uma grande farra e quem paga a conta é a gente.